Namastê, queridos, tudo bom? Bom, hoje não é dia de live nem nada, mas eu passei por uma situação esses dias e eu queria compartilhar um pouco com vocês, falar um pouco da questão das nossas sombras em relação ao yoga. E semana passada foi um período bem difícil pra mim, né? 2 dias antes do meu aniversário, na verdade, né? Quando entrou na lunação de fevereiro, as coisas começaram a complicar porque veio muito à tona as minhas sombras, né? Então, todo mundo tem o lado luz e o lado sombra. O que eu vou falar aqui não é nada técnico, tá? É uma coisa que eu senti, que eu vivi, que eu passei e que eu queria compartilhar com vocês, trazendo um pouco do conhecimento que eu tenho, que às vezes vocês vão passar por esses momentos e talvez essa live ajude em alguma coisa. Bom, então todos temos nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Quando você acende uma vela, a luz da vela faz uma sombra. Não tem como fugir. Nós temos esses dois lados dentro de nós. E o que são essas sombras? Essas sombras, elas são características, personalidades nossas, né? Elas são um lado que a gente não gosta muito de olhar, né? São dificuldades que a gente passa com relação à nossa personalidade, sentimentos ruins que a gente tem dentro de nós. E é uma pessoa que existe dentro, é uma pessoa que não é muito boa. E aí a gente acaba surtando e se perdendo e pensando coisas ruins e agindo, né, por influência disso. E na verdade o problema tá dentro de nós, porque quando algo incomoda fora, é porque dentro não está bom. E tudo isso vai emergindo, vai saindo para fora, né? De repente você vê uma sensação onde você quer controlar tudo, onde você sente raiva, onde você sente mágoa, onde você quer, às vezes mesmo, trazer culpa para outras pessoas. Você coloca um lado egoísta, sabe? Você tem essa pessoa dentro de você. E é uma luta diária, né? Tem aquela história dos dois lobos, né? O lobo bom e o lobo mau. E a briga entre eles interna acontece diariamente, acontece o tempo todo. E qual lobo que ganha? Né? O lobo que a gente alimenta mais. E o que isso tem a ver com o yoga? O yoga, ele te traz, ele te coloca num trabalho para você se desfazer da pessoa que você não quer ser, né? Então, esse lado sombra é uma pessoa que você não quer ser, que é uma pessoa egoísta, é uma pessoa controladora, é uma pessoa que sente raiva, é uma pessoa que só reclama, é uma pessoa que entra em papel de vítima, é uma pessoa que não é uma boa pessoa. E então, quando você tem uma prática diária, quando você, né, tem uma percepção da sua vida, dos seus sentimentos, das suas emoções, que é esse lado que o yoga te traz, né, essa consciência que o yoga traz, a consciência para o seu interno, para os seus sentimentos, para a sua mente, para o seu corpo, para tudo. Quando você tem uma prática regular de yoga, você consegue estar tudo alinhado. E quando vem essa outra pessoa, né, quando emerge esse lado sombra, você surta, só que em poucos dias você identifica o que é, né, identificação, e aí você pode trabalhar com aquilo. Porque a questão
não é o que você sente. Os sentimentos sempre vão existir. O lado sombra sempre vai existir, né? Ele vai estar sempre dentro de você. Você vai lutar contra ele, mas na verdade você acolhe ele. Você acolhe porque você identifica. Quando você identifica, você acolhe aquele lado e você consegue falar com aquela pessoa, você consegue conversar com aquela pessoa e trabalhar aquela questão dentro de você. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que eu passei. Então, por exemplo, eu tava numa situação de mudança física, onde eu não tava podendo controlar nada. E aí o meu lado controle, né, essa minha sombra de querer controlar tudo, de ser controladora, entrou em desespero. Foi gerando mais desespero, foi gerando raiva, foi gerando uma resistência, foi gerando sofrimento, né? E aí acaba que eu virei vamos dizer assim, eu me tornei o maior problema da minha vida. Entende? E existe isso. Muitas vezes a gente está em problemas, a gente está no caos, porque nós mesmos criamos o caos. O caos está fora, mas na verdade o caos está dentro. Então você entra naquele processo, né? Naquele rodamuinho que você entra em desespero, você não sabe o que você faz, você tem atitudes que você sabe que não são atitudes que condizem com a sua essência, não são atitudes que condizem com quem você quer ser. E daí você surta. Porém, quando houve esse surto, né, ocorreu em alguns dias, e eu tive essa consciência, né, de tipo, cara, eu acordei e falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, eu não tô bem. Eu já tive essa identificação. E aí eu queria ficar fechada, sozinha, porque eu sabia que se eu falasse com alguém ia explodir tudo. E o pior, gente, o pior é que quando essas coisas explodem, essas coisas atingem as pessoas que você mais ama. Não vai ser o seu amigo que você gosta, que tá lá todo dia. Vai ser as pessoas que você ama mesmo. Ela vem de uma forma tão forte que você tem a capacidade de sentir raiva da pessoa que você ama a troco de nada. Raiva. E você para e pensa e fala, cara, mas eu amo essa pessoa, eu não tenho raiva dela, mas você está com aquele sentimento de raiva, você tá com aquela sensação ruim. E aí? Que a raiva vem, o surto vem, todos esses sentimentos eles vêm. Mas quando você tem uma consciência, se você para, começa a refletir, começa a conversar, mesmo que sozinha, você consegue identificar aonde está o problema. Então, acontecendo tudo essas mudanças, essa resistência, né? Aí primeiro o corpo já sentiu, o corpo não aguentava mais. Torci o pé. Chakra base, né? A gente fala muito de chakra base. Saindo da zona de conforto, o chakra base está inseguro, medo. Entendeu? Gerou aquele medo, aquele desconforto, aquela insegurança. Chakra base, membros inferiores, pé, perna, nossa caminhada. Torci o pé. Resistência. Entendeu? A resistência estava tão grande dentro que começou a exacerbar tudo, começou a jogar tudo pra fora. Torci o pé, tive que ficar um tempo reclusa, né? Pensando em pensamento e
refletindo mesmo sobre tudo que estava acontecendo para poder achar o ponto. Porque não é a mudança que é o problema. Não é, sei lá, um portão que é aberto que é um problema. Entendeu? O problema é o buraco é muito mais embaixo. Sempre o buraco vai ser mais embaixo. E aí eu fui cavocando, conversando sozinha ou escrevendo também, dá certo. Porque quando você vai colocando pra fora, você consegue se situar. Colocar os pontos, né? O que tá te incomodando, tal, mas por quê? Por que isso tá me gerando tanto desconforto? E aí eu comecei a refletir, e aí eu achei o ponto. Falei, eu tô assim porque essa situação eu não estou conseguindo controlar. Eu não posso fazer nada. Nada. Sabe? Nada. E quando você não pode fazer nada, a pessoa controladora que tá dentro, ela fica louca. Louca. E aí começa a dar aquele rebuliço. Mas quando você identifica o ponto, você consegue trabalhar. Então tá. Então eu não posso controlar nada. Então você respira. E aí você começa a soltar aquele controle. Você começa a soltar. Comecei a fazer muito Ho'oponopono pra mim, né? Pra ir limpando aquela carga ruim que eu tava trazendo. Fiz um banho de ervas pra me dar um pouco mais de clareza nos meus pensamentos. Comecei a refletir mais pra conseguir soltar. Identifiquei, solta. Identifiquei, solta. Identifiquei, solta. E isso tudo nada mais é do que o próprio yoga, né? Você se desconectar da pessoa que você não quer ser. Porque eu não quero ser essa pessoa controladora, essa pessoa que sente raiva, essa pessoa que briga com os outros, essa pessoa que só reclama. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Então, eu percebi que quando o sentimento vem, você não consegue controlar o que você sente, mas você consegue controlar a forma que você age diante daquilo que você está sentindo. É fácil? Não. Não é fácil. Nem um pouco. Porque vai vir aquela coisa ruim, aquela raiva, aquele ódio, aquele desespero, entendeu? Você quer matar todo mundo que tá na sua frente. Você quer matar. Mas você identifica aquilo. Você identifica que aquilo... Você não quer aquilo pra você. Quando você identifica, você começa a trabalhar. Você começa a soltar aquilo e você começa a se desvincular. Você acolhe os sentimentos, porque aquilo tá dentro de você. Não tem como você brigar tanto com ele. Entendeu? Mas você age diferente. Eu tenho percebido isso também no final do ano passado, que eu tava muito insegura em relação à minha cachorra, né? Que eu deixei no local e eu comecei a sonhar coisas ruins. E começou a bater uma angústia, nossa senhora, uma angústia muito forte. E quando eu identifiquei do porquê daquela angústia, aquela angústia passou. Que eu acolhi e pude trabalhar com ela. Igual agora, eu identifiquei que era todo esse desespero pela falta de controle que eu não podia ter da situação. E aí eu resolvi soltar. E quando eu resolvi soltar, tudo foi ficando mais leve, tudo foi ficando mais tranquilo. Eu consegui lidar melhor com tudo que estava acontecendo, lidar melhor com os meus pensamentos, o meu coração foi se acalmando. Então, né, o yoga, ele me ajuda muito nisso. Por quê? Porque não é tipo... eu não tô falando de prática em cima do tapete, eu tô falando de consciência em relação a quem você é. Porque quando você tem a consciência em relação a quem você é, a quem você quer ser, quando vem essa sombra, quando vem essa pessoa que você não quer ser, você consegue identificar com menos tempo, né? Consegue identificar mais rápido
e trabalhar diante daquilo e agir da forma que você precisa agir para se manter no caminho que você quer ser, se manter no caminho da sua essência, se manter no caminho da pessoa que você é. Não adianta, gente, às vezes as situações acontecem por um medo, por uma angústia, por um descontrole, por N, diversas coisas, né? E às vezes a gente não sabe como a gente surta, a gente começa a explodir, e quanto mais a gente surta, quanto mais a gente explode, mais a gente baixa a nossa frequência, mais a gente cai naquele desespero, e aí nossa frequência fica baixa. Quando a frequência fica baixa, gente, começa a vir mais coisa ruim, mais coisa ruim. Quanto pior você tá, mais coisa ruim aparece. E vai vir, vai vindo, e vai vindo, e vai vindo, e vai vindo. Então, trazer essa consciência, né, sobre a pessoa que você é, sobre a essência que você busca dentro de você, sobre o que você sente no seu coração, quem você quer ser, né? E daí você começa a trabalhar com esses sentimentos, você acolhe esses sentimentos e você consegue transmutar isso, né? Então eu comecei a falar sozinha, às vezes eu falo sozinha, começa a vir o sentimento assim ruim, surtou com seu filho, é horrível, é horrível. Menina, eu surtei com a pessoa que é tipo minha irmã, sabe, eu amo essa pessoa, eu amo. E aí de repente você quer esganar a pessoa viva. Sim, e tipo, não tem um motivo palpável pra isso, sabe? A pessoa não fez nada demais, é você que tá criando uma tempestade em copo d'água. Por quê? Porque dentro não tá legal, entendeu? Quando você identifica por que você agiu daquele jeito, por que você tá querendo esganar aquela pessoa, sendo que não tem um motivo real pra isso. O que tá acontecendo dentro de você? O que você sente? Por que tá vindo esse sentimento? Por quê? Né? Então é essa reflexão. Porque quando você tem a certeza, né, de quem você é, ou pelo menos a certeza de quem você quer ser, você consegue trabalhar de outra forma daquele sentimento. Você consegue transmutar aquele sentimento, fazer com que aquele sentimento ruim se solte e você comece a alimentar coisas boas. Então, no meu caso, foi o descontrole. Como eu não podia controlar, eu surtei. Então, o que eu fiz? Solta. Tem que você fazer. Solta. Solta e vê o que acontece, sabe? E aí, as coisas vão se alinhando, as coisas vão melhorando, você vai conseguindo subir a frequência, né? Aí eu já usei os banhos, os cristais, né? Porque eu adoro essas terapias holísticas. E aí tudo foi se encaixando, tudo foi se resolvendo. Eu consegui manter o meu coração mais calmo, manter a minha alma mais leve. E passou. Juro, passou. E eu sei que quando vier esse sentimento de novo, porque talvez ele venha, né? Porque tá dentro de mim. E a gente tem as nossas sombras, tá dentro. Elas estão ali. Mas por quê? Porque não foram trabalhadas. E quando a gente consegue trabalhar 100% daquilo, aquilo transmuta, aquilo solta, né? Aquilo se vai. Então, acho que era isso que eu queria passar um pouquinho pra vocês, né? Dessa situação bem complicada que eu passei. Foi muito difícil pra mim, gerou muito sofrimento pra mim. E o sofrimento nada mais é do que a ignorância. A gente só sofre porque a gente não entende. O sofrimento vem porque a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí sofre. É a mesma coisa quando você, sei lá, tá num relacionamento, o relacionamento acaba. Você sofre. Por quê? Porque você quer, né? Você quer que dê certo. Mas tem coisas que não tem mais o que você fazer. Não tem mais o que você controlar. Você pode tentar uma conversa, você pode fazer sua parte.
Só que você precisa se manter em paz. Você precisa se manter calma. Claro que isso é difícil no meio do surto. Então, por isso que o surto vem, você precisa identificar. Primeiro você tem que identificar que você tá surtando, né? Que às vezes tem pessoa que surta e não sabe que tá surtando. Não tem essa consciência ainda que tá surtando. Eu fui essa pessoa por muito tempo. Por muito tempo mesmo. Até um ano atrás eu era essa pessoa, talvez até menos. Mas dessa última vez eu consegui saber que eu ia surtar. Se eu não fizesse algo. Então eu já sabia que eu não tava bem. E aí eu identifiquei, fui trabalhando. Foi uns dias aí, vamos colocar quase uma semana de trabalho. Não deu uma semana de reflexão, graças a Deus. Mas foi um processo difícil. E não é fácil. Mas o sofrimento só acontece pela ignorância. E quando a gente consegue se aprofundar, né, dentro de nós, quando a gente consegue mergulhar dentro do nosso ser, a gente consegue identificar o porquê daquele possível surto. O porquê você vai surtar, o porquê aquilo está incomodando, o porquê você não está gostando daquilo. Tudo é um reflexo. O dentro reflete fora. Né? Diz a lenda que quando algo te incomoda no outro, é porque você precisa trabalhar com aquilo dentro de você. Então é essa identificação. E é isso que o yoga auxilia muito. Porque dentro do yoga, né, não só em cima do mat, mas dentro de uma tradição, né, como eu já disse, o mat ele é só a ponta do iceberg. Você começa ali a trabalhar a sua disciplina, a trabalhar a sua mente, a trabalhar os seus sentimentos, e aí aquilo vai pra fora. Então você no dia a dia tendo a consciência que você tem, né, aquela estado de presença, porque se você estiver perturbada, você não entra em presença. Se você não entra em presença, você não consegue saber o que está acontecendo com você mesmo, tá? Então, acho que era isso que eu queria passar pra vocês. Eu espero que auxilie um pouco, né? Eu, graças a Deus, já consegui trabalhar dessa vez. É um processo que nunca acaba, gente. Sempre vai vindo outras questões, outros processos, outras sombras. Então essa reflexão, é você parar, olhar pra dentro, identificar a sombra, acolher a sombra, né? Que é aquele sentimento desagradável, aquele sentimento que te confunde. Você acolhe isso, você tem um entendimento e aí você consegue trabalhar em cima daquilo para você se alinhar com o seu propósito, para você se alinhar com a sua essência, para você se alinhar com quem você é. Tá bom? Bom, então é isso. Só queria compartilhar mesmo e espero que ajude um pouquinho vocês a trazer essa consciência, a trazer essa reflexão para vocês olharem mais para dentro. Porque se fora tá um caos, vocês podem ter certeza que não é só fora, é dentro. E quando dentro tudo se resolve, isso reflete fora, tá? Então é isso. Namastê e gratidão.